Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Números, já logo nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo de número 13. Essa semana, ouvindo uma canção de um grupo cristão antigo, e o refrão o coro dessa música, ele vai dizer, é uma pergunta: de que lado você está? Eu acho que os jovens mais antigos vão lembrar do grupo Rebanhão, e essa canção, no momento dela, ela vai dizer: de que lado você está? Você sabe de quem você está do lado aí, né? Mas eu queria que você fizesse essa pergunta, porque é o tema dessa mensagem. Olha para quem está perto de você e diga: de que lado você está? De que lado você está, Cheryl? De que lado você está, Lucildo? A partir dessa pergunta, eu gostaria de refletir um pouquinho nessa, que é uma história conhecida, mas de uma riqueza de informações. Já falecido, em 1980, ele faleceu com 69 anos, um cronista, jornalista crítico, mas também muito criticado, Nelson Rodrigues, certa vez, em uma das suas falas e escritas, ele disse: olha, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade deles, mas pela quantidade, porque são muitos. Esta foi uma frase marcante para a época, e se nós olharmos a história bíblica no sentido desta palavra, que às vezes é pesada, mas a gente poderia colocar alguns outros adjetivos para essa, e trocar a palavra da idiotice pela ignorância, ou até mesmo pela falta de sabedoria. Nós aplicamos as verdades contidas nos dias atuais. E nós vamos olhar um texto, capítulo de número 13, do livro de Números. Eu gostaria de ler alguns versículos para que a gente tome um norte para a nossa meditação nessa manhã, para aquilo que nós iremos conversar um pouquinho e extrair da Bíblia, mesmo sendo do Antigo Testamento, mas informações valiosas, porque nós estamos inseridos em uma sociedade de muita gente, de muitas informações e até mesmo de referências para cada um de nós. O primeiro versículo do capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés. Quem está dizendo a Moisés é o próprio Deus. Deus está dizendo a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Vamos dizer todo mundo junto essa parte, depois da vírgula. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. O que há aqui nessa frase? Uma promessa. Deus está prometendo a terra de Canaã aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então o Senhor manda Moisés escolher das 12 tribos de Israel aquele que é o príncipe, aquele que é sábio, aquele que tem capacidade física e intelectual, que floresça e que dê fruto para a glória do Deus Pai. Que essa palavra já seja aplicável no dia de hoje. Se porventura há algumas coisas que o Senhor precisa fazer através dessa palavra em nossa vida,
que seja hoje, não seja o amanhã, a gente não demore para aplicar as verdades do teu evangelho. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já compartilhei algumas vezes a dificuldade que eu tinha de alguns textos na Bíblia. Por exemplo, o Salmo de número 1. O salmista diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na sua lei, e nela ele medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto esse homem faz é próspero a sua vida. E na compreensão religiosa desse texto, nós entendemos que nós não podemos estar nesses ambientes. Mas o que nós precisamos entender é que esse ambiente é um ambiente que nos influenciam a ser e a viver aquele momento. Jesus, ele vai nos mostrar a diferença do homem que é sal e luz para o ambiente que ele se encontra. Sexta-feira agora, nós ouvimos uma palavra muito importante a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos. As pessoas não gostavam porque ele, além de cobrar o imposto, ele era uma pessoa que usava de má fé. Ele usurpava, ele tirava vantagem da sua função. E, de repente, Jesus, já conhecendo e sabendo que Zaqueu estaria naquele lugar, naquela árvore, Jesus vai contra o essa cultura nossa de aceitar quem é bom, de olhar com os olhos diferenciados para aquele que tem uma boa atitude na sociedade. E geralmente, quando nós olhamos as pessoas que são mau caráter, as pessoas que não dão bom testemunho, as pessoas que têm uma vida suja por causa do pecado, a gente tende, pelo fato de um dia Cristo ter entrado na nossa vida, a gente dá uma olhadinha com superioridade, dizendo, eu sou um pouco mais santo que ela. Um engano nosso, porque nós só temos algo de bom é porque Cristo vive em nós. Deus é bom. Deus, ele é bom. E o Novo Testamento vai nos dizer que o Cristo agora encarnado, ele morre, ressuscita e ele deixa o Espírito Santo de Deus que decide habitar dentro de nós. E aí sim vai fazer toda a diferença dos ambientes que a gente vai. Deus nos dá a oportunidade de entrarmos nos ambientes aonde até mesmo a nossa fé não é compactuada com aquele ambiente, mas ali nós sermos a testemunha de Cristo. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu. A casa de Zaqueu, a religião não queria entrar. É tanto que há muitas críticas em Jesus, porque Jesus decidiu dormir, repousar na casa de Zaqueu. Muita gente ficou lá fora murmurando. Nossa, mas Jesus está entrando na casa de Zaqueu. Jesus devia vir na minha casa. Eu estou todo dia na igreja. Eu que limpo a igreja. Todo ambiente vai ter alguém que vai murmurar. Indo para esse texto, nós vamos perceber que aqui há 12 homens que eles estão acostumados já, porque há anos que eles estão vivendo nesse deserto. Há uma promessa de Deus sobre a vida deles. E quando Moisés os convida, os chama, eu imagino que é um tremendo de um privilégio você ser escolhido dentro da sua família. Imagina o líder religioso, o presidente de uma nação, uma pessoa muito importante, chega ao Pereira. A família do Pereira é uma família muito grande, e ele diz assim: Pereira, olha, você está incumbido de espiar a terra que o Senhor nos prometeu.
Eu imagino que esses homens ficaram honrados. Dá mais retorno para mim, por favor. Eu imagino que esses homens ficaram honrados dessa missão que lhe foi confiada. E é importante nós notarmos pela leitura do texto, e você pode depois fazer isso com mais calma, nós não temos tempo para explanar tudo aquilo que o texto nos revela, mas o povo de Israel sabia, eles sabiam que naquela região, a região de Canaã, essas terras, elas eram habitadas por homens poderosos, que de fato essas terras eram terras que manavam leite e mel. Imagina só você viver todos esses anos no deserto, sem ter absolutamente nada de plantação à sua volta. Eles eram supridos por aquilo que Deus enviava, pelo maná que Deus enviava, pelos momentos em que a rocha brotava água, mas eles já não tinham o prazer de ter um lugar aonde eles pudessem plantar e colher. Porque nós sabemos que no deserto não dá nada. O deserto é um lugar árido, seco, que não há vida. E eles estão agora a ponto de entrar nessa terra em que o Senhor prometeu dar a eles. Mas é importante notarmos, queridos irmãos, que embora o Senhor havia prometido essa terra, era necessário que eles o quê? Conquistassem. E aqui há grandes lições para as nossas vidas, porque a gente tende a ter a promessa de Deus nas nossas vidas e nós simplesmente nos acomodarmos, porque o Senhor prometeu, então Ele vai dar, então deixa por Deus. Mas há situações em que o Senhor exige de nós o nosso posicionamento em lutar e conquistar aquilo. A promessa havia sido feita. O Senhor disse a Moisés: eu hei de dar essa terra. Porém, vocês precisam ir lá e vocês vão passar por um teste. E há uma lição importante para mim e para você, porque Deus nos coloca em momentos da nossa trajetória cristã em muitos testes. Quem sabe no dia de hoje você está no teste de Deus. Quem sabe nesta manhã você entrou nesse lugar e você está nessa prova que o Senhor colocou para você passar. A gente tende a orar com a consciência de que Deus tem os filhos privilegiados. De um Deus que, quando o filho dele vai fazer um vestibular, porque ele orou, porque ele serve ao Senhor, Deus vai tirar a vaga do ímpio para dar para ele. E nós sabemos que não existe isso. Nós sabemos que Deus pode até realizar um milagre, Deus pode até fazer com que alguém desista daquela vaga, mas se o jovem não estudar, não venha me dizer que Deus vai colocar tudo na cabecinha dele, ou que ele vai fechar o olho e marcar. Aqui, Deus, dirige o meu dedo aqui. Não existe isso. Eu creio que Deus pode fazer um monte de coisa que a gente não entende. Mas se você não estudar, se você não fizer a sua parte, eu tenho minhas dúvidas de que Deus vai ser injusto com aquele que estudou. Nós temos inúmeras histórias, nós temos inúmeros exemplos de milagres que o Senhor realizou, mas porque a pessoa se posicionou em lutar por aquilo. Quantas irmãs que estão aqui que oraram pela conversão do seu esposo? Levante as suas mãos. Enquanto você estava orando, você precisou fazer alguma coisa de diferente, não foi? Imagina se você é uma crente ranzinza. Você acha que o teu marido ia se converter por causa do teu testemunho? Quantas vezes nós queremos essa mudança, mas nós não fazemos por onde? A gente se acomoda na promessa e a gente fica parado, não toma atitude,
não procura se esforçar no trabalho. Algum tempo atrás, conversando com alguns irmãos que têm os seus comércios, e eles dizendo que como está difícil a mão de obra do trabalhador, de pessoas que querem que o serviço se adapte àquilo que ela pode fazer. Então a pessoa chega para a entrevista, ela tem todas as características, estudou, fez a faculdade, aí ela pergunta, e o horário? O horário é assim, assim, assado, mas e no sábado? Não, no sábado você precisa trabalhar. Não, então obrigado, eu não quero, porque o sábado eu preciso ir no salão de beleza, o sábado. Peraí. E aí, quando faz um apelo para que uma porta de emprego se abra, a pessoa vem na frente, aí Deus abre a porta, e ela diz, mas acho que Deus não quer que eu trabalhe no sábado. E começa a inventar um monte de coisa. E isso, queridos irmãos, tem a ver com aquilo que nós estamos convivendo, aquilo que nós estamos presenciando, aquilo que nós estamos passando por aí. Perceba que esses 12 homens, eles vão até essas cidades, esses lugares. Olha só, vamos para o versículo de número 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Então, eles estavam indo como espiões, eles não poderiam se manifestar, cada um se dividiu por algum lugar. E aí ele diz assim, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Então assim, tem um checklist aqui, e vocês vão até esse lugar, e vocês vão observar essas situações. Por quê? Porque o Senhor já nos prometeu e nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos enxergar como eles vivem, qual a maneira que eles se posicionam. 19. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Olha o que Moisés diz, tende ânimo. Ou seja, mesmo diante daquilo que vocês verão, tende o quê? Ânimo. Olhe para o seu irmão e diga assim, tende ânimo, meu irmão. Alegre-se. Encorajem-se. Independente do que está à sua frente, tende ânimo. E trazei do fruto da terra, e aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom, e assim por aí vai. Vamos lá para o versículo de número 25. Eles ficaram 40 dias naquelas terras, observando tudo. Eu imagino que, aí a gente entra um pouco agora na imaginação. Todos nós sabemos qual foi aquilo que cada espião trouxe. Quando eu estava olhando a resposta, principalmente de Josué e de Caleb, principalmente Caleb, quando eles estavam espiando, ao invés deles, no coração deles, a promessa estar convicta daquilo. Eu sei que cada um de nós, há muitos irmãos com experiências maravilhosas aqui. Experiências que somente o Senhor pode ter realizado na sua vida. De você olhar e você dizer assim, Senhor, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, não dá. E aí, de repente, você se lembra daquilo que Deus prometeu a você. E te dá um ânimo, te dá uma capacidade
para enfrentar aquilo, de repente você superou aquela dificuldade, aquele problema, e passou, você venceu. Então esses homens, capacitados do jeito que eles eram, quando eles começaram a enxergar os gigantes, a terra, o tanto de gente que estava lá, eles se esqueceram das promessas de Deus. Apenas 2 não se entregaram ou não se contaminaram com aquilo que possivelmente alguém plantou no meio dele. Eu não consigo imaginar os 10 do nada têm a mesma opinião. Alguém começou a mostrar o lado impossível de acontecer. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho e perguntar a você, querido irmão, quem está te influenciando? Quem são as pessoas que estão te aconselhando? Quem são as pessoas que estão mostrando as realidades do mundo? Se nós fôssemos pautar a nossa vida baseado naquilo que os jornais de hoje em dia estão falando, você estaria trabalhando? Você estaria se esforçando? Não, porque eles só falam em quê? Em corrupção e crise, não é isso? Constantemente, todo dia, todo santo dia é corrupção e crise. O diferencial nosso é que nós, por mais que ao nosso derredor tenha crise, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E aí faz toda a diferença. Aí a gente se anima. Aí a gente consegue olhar com os olhos de Cristo, com os olhos do Evangelho do Senhor, com os olhos de Josué e Calebe. Porque eles chegam agora, depois de 40 dias, verso de número 26, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, Parã a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe os frutos da terra. Então, há uma expectativa do povo de Israel sobre aquilo que eles vão dizer. Então, imagina só. Puxa vida, eles estão voltando, os espias estão voltando. A hora é agora, então nós já vamos nos preparar. Mas, de repente, eles relatam o seguinte: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí, olha o que um desses espias vai dizer. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas que habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, eles estão dizendo para o povo que é praticamente impossível de se conquistar aquela terra. Às vezes a gente está esperando alguma notícia. De repente, a gente coloca toda a nossa projeção de confiança naquilo que virá. E como é horrível nós estarmos rodeados por pessoas negativas. Você conhece alguém negativo? Nada tá bom para a pessoa. Se chove, está ruim que choveu. Se faz calor demais, está ruim que fez calor. Se isso está ruim, a comida está sem sal. Se põe sal demais, está com sal demais. Se levanta, tudo reclama. Você não consegue ter um momento de alegria com a pessoa. Porque tudo dói, tudo está ruim. Não consegue. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se não é o seu esposo, se não é a sua esposa, se não são os seus filhos, eu vou te dar um conselho. Corra dessas pessoas. Sabe por quê? Porque daqui a pouco é perigoso você estar igualzinho ela. Daqui a pouco você já vai estar reclamando de tudo. Nada está bom.
Se tem, não está bom. Se não tem, tá. Esses homens, eles vêm agora, eles começam a colocar só dificuldades. Olha, eles dizem, eles até incentivam, olha, verdadeiramente até é tudo isso. Ah, mas tem muito gigante. Olha, o povo é poderoso demais. Não, a gente não vai conseguir, não. E aí, há um brado que faz o povo calar naquele momento, porque eu fico imaginando a influência desses homens em meio das pessoas. Uma vez eu fui com a Carla em uma igreja, e nós estávamos de férias, e para não ficar sem congregar, e a gente falou, vamos nessa igreja. Irmãos, eu saí de lá desanimado. Mas o pregador, ele só falou coisa ruim. Que 2018 ia ser ruim mesmo. Olha, vocês vão enfrentar tanta dificuldade. Olha, a gente está... Ele só faltou dizer assim, olha, é melhor você desistir. Eu saí num desânimo tão grande, porque eu fui para aquele ambiente para adorar a Deus, para celebrar a Cristo. Nós estamos em crise, nós estamos vivendo dias difíceis, mas há uma alegria do Espírito Santo dentro de nós, que quando a gente vem para a igreja, os problemas, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida e nos enche de ânimo e nos faz olhar para o horizonte e crer que neles as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas, de que haverá dias melhores. Agora tudo começa com quem está trazendo essa mensagem. Perceba que no versículo de número 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que Caleb está dizendo assim? Olha, a promessa de Deus já foi declarada sobre a nossa vida. A gente só foi para ver aquilo que já é nosso. A minha pergunta é: de que lado você está? Você está do lado de Josué e Caleb, que tem uma promessa de Deus na sua vida, e não importa o tamanho da dificuldade, da adversidade, do problema, dos noticiários, daquilo que vem sobre nós, e você diz assim: ei, não vamos olhar para o problema, não. Não vamos olhar para essa dificuldade, não. O Senhor já nos prometeu. O Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algumas experiências, eu peço licença ao irmão Valdemir para compartilhar isso, ele já testemunhou. Mas quantas, no momento de adversidade, no momento de uma barreira muito grande, crer nas promessas de Deus e confiar nas promessas de Deus. Quantas pessoas às vezes chegando falando: olha, você precisa ir para São Paulo, olha, manda um currículo ali. E a gente sempre viu o irmão Valdemir dizendo assim: o Senhor me prometeu. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu ou não cumpriu, irmão Valdemir? Nós tivemos a oportunidade de ver um Deus que no meio do deserto, Ele já nos mostra a terra que Ele há de nos entregar. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a sua vida. Eu posso garantir que cada um que entrou aqui nessa manhã tem uma promessa de Deus. Agora eu pergunto: de que lado você está? Você está do lado da maioria? Porque essa é a tendência. Já viram aquele ditado, uma fala bem feia que diz: ah, fulano é Maria, vai com as outras. Já ouviram isso? Ou seja, aonde a maré está indo, ele está indo junto. Aonde o vento sopra, ele vai. Ele não tem opinião própria. Ele não tem um posicionamento. E a gente tem vivido dias, queridos irmãos, em que o errado está certo. E o certo parece que está errado, não é assim?
o cenário da política do nosso país, ele é horroroso ao ponto dos políticos acharem que estão certos. Eles mentem com tanta certeza que até eles acreditam na mentira deles. Porque eles conseguem arrebanhar um monte de gente para protegê-los, para defendê-los. Agora a minha pergunta é: de que lado você está? Será que você está olhando e tendo a convicção que teve Josué e Calebe? Ou você está com os 10 espias, em que você olha e diz: nossa, realmente, acho que não é isso que Deus tem para nós. Deus devia estar em um dia que ele se perdeu aí, falou alguma coisa que não era para mim. Porque a própria palavra de Deus vai nos trazer convicções. Se nós pegarmos Gênesis capítulo de número 12, e nós olharmos a promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam benditas quantas famílias da terra? Todas. Todas as famílias seriam benditas. Mas se nós abençoássemos, se nós olhássemos, essa semana foi comemorado 70 anos, Guilherme, do Estado de Israel. E em um dos discursos do primeiro-ministro de Israel, e eu me emocionei ao ler aquilo, dele declarando que há 70 anos atrás eles eram poucos homens, em uma terra em que ninguém via absolutamente nada, de um exército de poucos soldados. E aí ele começou a pontuar o que esse povo, por causa de Deus, foi conquistando. Ele disse assim: o holocausto não pôde nos parar. As grandes nações da terra não puderam nos parar. E no final da sua fala ele diz: porque o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a história ainda continua, que esses homens ainda terão que se curvar, se prostrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós temos uma convicção, um fato nítido, um testemunho vivo de que aqueles que abençoarem a Israel serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu olho para essa história, eu preciso me inspirar naquilo que Josué e Calebe se posicionaram. Não porque a maioria decidiu enxergar com dificuldades, não. Os dois que se posicionaram dizendo: não, nós podemos sim, o Senhor nos prometeu. Nós vamos encontrar o resultado desta palavra, dessa atitude. Capítulo de número 14, acompanhe comigo, e o verso de número 30. O Senhor dizendo às 10 tribos, a esses 10 homens que representaram uma multidão, e a Josué e a Calebe: olha só, não entrareis na terra pelo qual jurei que vos faria habitar nela. Para quem o Senhor está dizendo isso? Para as 10 tribos, dos 10 representantes que não confiaram na palavra de Deus. Salvo quem? Calebe, filho de Jefoné, e quem? E Josué. A geração, nós sabemos que entrou para a terra os filhos dessas tribos, aqueles que não haviam participado desta decisão, eles entraram. Mas apenas 2 espias, a minoria. Olhe para o seu irmão e diz assim: Deus trabalha com a minoria. Deus trabalha com pouco.
Amém, queridos? Não se impressione com quantidade, não. Você acha que Deus se preocupa com quantidade? Perceba os valentes de Davi. Percebam as batalhas que o Senhor levantou os homens. Foram através de quantidades. Perceba a própria história do povo de Israel. A guerra dos 6 dias. Entra lá no Google, escreve assim, ó. Guerra dos 6 dias de Israel. Sabe o que os exércitos, os relatos de homens do exército egípcio que estavam atacando, eles declararam que viram anjos. Os homens viram anjos do lado do exército de Israel. Sabe quem venceu a batalha para o povo judeu? Foi o próprio Deus que venceu a vitória para eles. Você acha que Deus não está na sua batalha? Você tem alguma dúvida de que Deus não te dará condições para vencer aquilo que está à sua frente? Nessa manhã, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, tome posse da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas é necessário um posicionamento. Querido jovem, você tem andado por aquilo que os seus amigos da faculdade estão dizendo? Você, pai, você, mãe, tem andado por aquilo que os seus amigos têm dito? Qual tem sido a sua atitude diante da terra que o Senhor está prometendo a você? O Senhor não daria essa terra de mão beijada. Sabe por quê? Porque Ele já conhecia quem eram os 10 espias. Você pode ter certeza que se o Senhor tivesse entregue essa terra, sem eles lutarem por ela, quando o povo de Israel chegasse na terra de Canaã, mas olha, Senhor, a gente vai ter que trabalhar mesmo? Senhor, mas podia ter dado uma outra terra. Queridos, no reino de Deus não há espaço para reclamação ou dúvidas daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu te encorajo nessa manhã a se levantar com o mesmo espírito de Josué e Calebe para a glória de Deus Pai. Eu te convido a ficar em pé nesse momento e nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Refaça a pergunta para o seu irmão que está perto de você. De que lado você está? Dos 10 ou dos 2? Responda aí. Dos 10 ou dos 2? Eu estou do lado dos 2. Eu estou do lado dos 2, Juliano. Em nome de Jesus. Está do lado dos 2 aí? Quantos estão do lado dos 2? Com o mesmo espírito de Josué e Calebe? Em nome de Jesus. Essa é uma igreja que, em nome de Jesus, terá o mesmo espírito de confiança. É sim uma terra boa. O Senhor nos dará o melhor dessa terra, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Há um texto muito lindo daquilo que o próprio Josué vai dizer lá na frente. Ele chega ao povo de Israel e diz: olha, vocês têm a possibilidade de escolher. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, de acordo com os grandes estudiosos, é considerado o maior combatente e estrategista em guerra que já houve. Um homem de batalhas, porque nele havia um espírito de ousadia. Eu quero te dizer, se porventura você entrou nessa manhã preocupado com algo que está à sua frente, eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor pode derramar sobre a sua vida o espírito de Josué, a força de Josué, a confiança de Josué, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus e comece a orar nessa hora. Comece a agradecer ao Senhor pela sua palavra. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor. Obrigado pela a tua voz que nessa manhã falou conosco.
Eu sei, ó Pai, que há muitas pessoas que tendem a nos influenciar. Ó Pai, pessoas negativas que estão ao nosso derredor, que vê problema em tudo, que vê dificuldade em tudo. Ó Deus, que muitas vezes não enxerga a alegria, não enxerga prazer nas situações, que não enxerga o contentamento. Em o nome do Senhor Jesus, nos livre, Senhor, dessas pessoas. Faça com que a gente influencie. Faça, Senhor, com que nós possamos levar essas pessoas a conhecerem o poder do Evangelho de Cristo Jesus, que nos faz mais do que vencedores, ó Pai. Assim nós oramos nessa manhã, Senhor. Levanta aquele que está abatido, Senhor. Enxuga a lágrima desse que está chorando, Pai. Renova a esperança do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que nessa manhã haja um posicionamento, Senhor. Diga comigo, posicionamento. Eu preciso ter um posicionamento na minha vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se posicione. Essa semana você enfrentará muitas situações, mas eu posso te garantir que com Jesus no nosso barco pode vir até tempestade, mas Ele fará acalmar essa tempestade. Eu gostaria de chamar o irmão Fião para fazer uma oração nesse momento, para todos aqueles que poderão dizimar e ofertar nessa manhã. Por favor, irmão Fião, eleve em oração ao Senhor, consagrando os dízimos e as ofertas. Você que pode fazer isso nessa manhã, faça com gratidão, faça com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, é diante da Tua presença que nos posicionamos nessa manhã, Papai. Com alegria, Senhor, e com temor diante da Tua presença, Senhor. Alegramos, ó Pai, de estarmos na Tua presença, na Tua casa, nesse primeiro dia da semana, Senhor, e darmos o melhor para Ti, Senhor, que é a nossa vida, Papai. E também com alegria em nosso coração, trazemos, ó Pai, os dízimos e a oferta nessa manhã, Jesus. E alegramos, ó Pai, pelo nosso trabalho, nos alegramos, ó Pai, pela empresa que trabalhamos, ó Pai, pela nossa cidade, pelo comércio. Aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar agindo, ó Pai, em nosso meio, Senhor. Trazendo, ó Pai, sobre nossas vidas o melhor dessa terra, Papai. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda a seta diabólica, Senhor. Todo devorador, brigador, contador, destruidor, Pai, está repreendido, ó Pai. E que a janela do céu seja continuamente aberta sobre nossa casa, sobre nossa família. E onde colocar nossas mãos, a plano dos nossos pés será abençoado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, nós vamos cantar. Nosso Deus é poderoso para fazer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para mudar. Creia nisso, pode se assentar. Situações que nos afligem todo dia. Creia nas suas promessas. Ele faz o impossível. Ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Cante bem forte comigo. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.
Nessa manhã, creio que pela primeira vez, está a Maria de Fátima. Onde está? Para a gente poder dar um abraço em você. Onde está a Maria de Fátima? Na galeria. Ah, meu Deus do céu. Maria, nem sabia que era Maria. A tia da Carla. Eu falei, mas cadê? Quem é Maria de Fátima? É que a gente conhece por Fátima, né? Maria de Fátima. Eu achava que Dona Marlene falava Maria de Fátima brincando. Eu falei, Maria de Fátima, quem que é? É a Fátima. Hã? Inclusive está em casa, está dormindo no quarto da Rebeca, viu, gente? Só para avisar vocês, eu vou te falar uma coisa. Se o Dana escreve, coloca aqui, tia da Carla. Ó. Essas informações que chega para a gente, faz cada uma. Fica em pé, Fátima. Você vai receber um abraço da Dona Marlene, da Mara, da Simone, que está aí perto. Isso, todo mundo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Fátima. Maria de Fátima, oh, meu Deus do céu, viu? A Fátima, ela tem uma parcela no meu casamento com a Carla. Foi por causa dela que nós nos conhecemos. Eu era da igreja lá em Londres e ela começou a frequentar essa igreja. E ela que dizia para a Carla, Carla, eu vejo você cantando nessa igreja. Foi aquela época que Carla testemunhou que ela não ia em igreja nenhuma, que ela estava tendo aquele momento com Deus. Carla resistiu ainda para ir nessa igreja. Na verdade, era o inimigo, né, irmãos? Porque ele já sabia de tudo. E aí Carla chegou na igreja, viu aquele moço bonito na frente, tocando teclado. Então, Fátima, muito obrigado, viu? Você vai ter um grande galardão no céu lá. E Fátima é soterapolitana, de Salvador mesmo, um sotaque arrastado, que é difícil até de entender. Ela fala e a gente tem que pedir para repetir. Mas é uma moça muito querida, uma mulher de Deus, filhos abençoados. A gente está muito feliz dela estar aqui, já está retornando amanhã para Salvador. A Carla falou assim, a minha família é doida, né? A Fátima veio e eu não estou aí, olha só. Foi na minha casa e eu não estava. Mas é porque Deus permitiu que ela estivesse essa semana, ela veio até aqui. Foi muito bom esses dias, que você possa voltar com essa palavra no teu coração, Fátima, em nome de Jesus. Queridos, há alguns avisos importantes. Nós havíamos já reunido o conselho, porque todo ano nós temos a celebração do aniversário da nossa igreja. O início da igreja, no qual foi a fundação, né, que é a primeira ata, ele aconteceu no mês de janeiro de 1978. Então, janeiro geralmente é um mês de férias, é difícil a gente conseguir organizar uma agenda que a gente tenha condição mesmo de fazer com aquilo que merece ser feito. Então, esse ano, para a glória de Deus Pai, a igreja é de Jesus. Amém, queridos irmãos? Essa igreja é de Jesus. Ele plantou pessoas aqui, Ele tem nos plantado nesse momento, nesse lugar, mas as gerações vêm vindo, a gente ora para que, se Jesus não voltar nos próximos 40, 50 anos, essa igreja continue florescendo aqui nesse lugar, porque eu tenho certeza que foi para isso que Jesus levantou esse povo. Então, esse ano, nós iremos iniciar, nós vamos ter o mês de maio em comemoração ao aniversário, e nós vamos começar no dia 6/5. Pode colocar aí, por favor, Gustavo. Nós vamos fazer pela manhã um culto às 10 horas da manhã. Depois do culto nós teremos um almoço. E depois do almoço nós teremos o batismo, juntamente com uma ceia nesse lugar. Essa confraternização, esse momento, será ali no São Judas, na chácara Zamboni. É bem simples chegar lá. Há 2 caminhos fáceis para chegar. E se você for pela estrada, sentido o engenho ali, né? Como que é o nome? Engenho São Luís. Logo na curva tem a avenida principal do São Judas. Todos sabem onde é essa avenida principal do São Judas? Você entra na avenida e vai embora. Lá na frente ela vira uma rua, que é onde tem aquela chácara do Trescente, que é um murão bem grande. Tem a portaria principal dessa chácara, que tem até ainda uma torrezinha de segurança. No segundo portão, de frente ao segundo portão, é a chácara do Zamboni. Também é uma chácara toda murada.
Então há possibilidade de ir por cima, pela avenida, vai a avenida inteira, quando ela virar uma rua só, você acompanha o muro, na segunda entrada dessa chácara do Trescente é de frente. E também dá para ir por baixo, ali em sentido ao Grêmio da Luarte, ao invés de descer para o Grêmio, segue o muro inteiro e continua à direita depois. Então nós iremos nos reunir lá, às 10 horas da manhã nós começaremos o culto. Então você pode chegar um pouco antes, por causa de estacionamento, é mesmo a gente acomodar. O que nós precisamos é o seguinte, tem uma lista passando aí, então o que você vai colocar nessa lista? O nome principal da família, então, por exemplo, o irmão Valdemir, ele vai colocar Valdemir e quantas pessoas é da casa dele, incluindo ele, né? Então, o irmão Valdemir, mais 5, mais 6. Então, você vai colocar, por quê? Nós precisamos ter uma quantidade para que a gente faça o almoço de acordo com as pessoas que irão. Quem está convidado? Todas as pessoas que participam da nossa comunidade. Você que nos visita, você que está hoje aqui ouvindo esse aviso, você é convidado a participar conosco. O que eu levo, pastor? Nós iremos fazer como fizemos o ano passado na feijoada. A família que puder, não é obrigado, mas se você quiser levar um refrigerante, ou um suco e uma sobremesa por família, será muito bem-vinda. A igreja estará abençoando com o almoço, com o dia todo lá, e a gente pode compartilhar cada família com uma sobremesa e aquilo que você vai levar para beber. A gente sempre diz, não leve nada contra a Leda, mas não leve Leda para você beber Guaraná Antártica. Porque tem aqueles que, dá um golinho desse Guaraná Antártica, né? Não. Então a gente faz aquele padrão de um refrigerante aí, Coca, Fanta, Guaraná Antártica e tal, para que seja todo mundo. Nós vamos repartir aquilo ali, tá bom? Então essa é alguma orientação que a gente faz para que seja melhor, né, Mara? A Mara está rindo ali que ela pensou em levar uma Leda. Ah, você gosta de Leda? Não, então não tem problema. Leva a Leda, gente. Alguém leva para a Mara a Leda ali. Estou brincando, assim, eu só coloquei um nome fictício, tá bom? Nós vamos orar nesse momento pelos nossos aniversariantes. Por favor, já vem aqui em cima, eu vou falar já da pizza também. Todos aqueles que aniversariaram de casamento, Elo e Xande, venham aqui à frente. Os aniversariantes. Sebastião, vem aqui, meu filho. Semana passada de manhã nós não oramos. Se tiver alguém aqui que fez nesses últimos 15 dias, venham aqui à frente para a gente orar por vocês. O João, venha, João. Você fez aniversário domingo passado, eu não orei cedo aqui para você, rapaz. Vem aqui para a gente orar e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. O Jonas está com um papelzinho verde ali atrás. Faz assim, Jonas. Os irmãos do Ministério Servir, no próximo sábado, dia 28, é aniversário da cidade, mas os irmãos estarão aqui na igreja trabalhando. Eles estão vendendo pizzas. Essas pizzas, todo o valor dessas pizzas será para a confraternização que a gente faz no final do ano. Então, nós vamos ter uma linda festa, se Jesus não voltar até lá, no final do ano. Então, esse valor, ele vai ser todo empregado para essa festa que nós faremos no final do ano. Então participe, procure alguns dos irmãos que estão com esse papelzinho para vender. R$20, né? R$20 a pizza, uma forma de você abençoar esse ministério e eles também poderem abençoar a vida da igreja, porque é esse o objetivo deles. Eu te convido a ficar em pé, levantar as suas mãos e nós vamos orar por a vida desses irmãos que comemoram mais um ano de casamento, mais um ano de vida. Que o Senhor possa dar a eles muita saúde, muita graça, em nome de Jesus. Brandão, por favor, faça essa oração pelos nossos irmãos, abençoando-os em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã, aonde os teus filhos, Senhor, completam mais um ano de vida na tua presença, Senhor. Multiplica, Senhor, meu Pai, as bênçãos sobre a vida deles, dando saúde, paz, alegria, discernimento para conduzir a sua vida no propósito que o Senhor tem instruído, Pai.
na vida de casamento, Pai, nesses casais que completam mais um ano juntos, Senhor, nesse relacionamento, que o Senhor possa estar dando discernimento ao casal, Senhor, para conduzir a sua família debaixo das tuas mãos, Pai. Por isso nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, por estas pessoas, Pai, que completaram mais um ano na tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vocês. Deus abençoe. Estenda as suas mãos, vamos agradecer e nos despedir. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós oramos pela vida de cada irmão que precisará viajar essa semana. Livra de todo acidente. Guarda, Senhor, os ônibus, ó Pai, com os alunos para a faculdade durante essa semana. Aqueles irmãos que trabalham com maquinários pesados, perigosos. Livra de todo mal, Senhor. Livra de nós não cairmos em tentação. Guarda os nossos pés. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos, guarda, Senhor, as nossas mãos, ó Pai. Guarda o nosso pensamento, Senhor. Guarda o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que os anjos do Senhor, ó Deus, estejam ao nosso derredor, com espadas desembainhadas, ó Deus, nos guardando, nos protegendo, e que a tua boa mão de graça esteja sobre a nossa vida. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Só um minutinho. Maiara está aqui. O seu esposo é a primeira vez? Ah, como que é o seu nome? Desculpa. Michel. Vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus? Receba um abraço aí, por favor. Irmão Zé, dá um abraço no Michel ali. A Maiara já é de casa, né, Maiara? Mas já faz um bom tempo que ela não vem aqui. Estou muito feliz de vê-los nessa manhã. Dê um abraço ao Maurício, à sua mãe, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. E que a paz que excede todo entendimento, guarde a nossa mente. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa hora e que a sua mente seja guardada pelo Espírito Santo. Coloque a mão